Neste vídeo, nós vamos conversar sobre o que ninguém está te falando sobre as tarifas e, especificamente, o que a situação atual significa para o Brasil, mas muitos estão tentando disfarçar. Trump impôs tarifas de 50% ao Brasil, com potencial de aumentar para 500% em 90 dias. A relação Brasil-Estados Unidos está em crise, ameaçando a economia brasileira. Vamos explorar o impacto devastador dessas tarifas e as possíveis consequências futuras para o Brasil. Trump oficializou tarifas de 50% contra o Brasil, confirmando a relação em coma, segundo um professor da Fundação Getúlio Vargas. A crise pode se agravar em 90 dias, afetando severamente nossa economia. É crucial que os setores afetados busquem soluções urgentes para mitigar os impactos e evitar um colapso econômico iminente. O Brasil se colocou no grupo mais prejudicado pelas tarifas dos Estados Unidos, com a pior taxa entre todos os países do mundo. Enquanto outros países negociam melhores condições, o Brasil não abriu negociação firme e enfrenta uma tarifa de 50%, superando até mesmo a China. Essa situação coloca o Brasil em uma posição econômica extremamente delicada, com consequências severas para diversos setores. Se você observar aqui no mapa, vai ver que o Brasil se colocou no grupo que ficou para trás em termos de negociação. Os demais já finalizaram as negociações ou estão concluindo os detalhes finais. Se você observar aqui comigo, verá que no passado, antes dos comportamentos atuais do governo brasileiro, o Brasil estava com uma tarifa de 10% apenas. Era uma das melhores tarifas do mundo e em semanas passou a ser a pior. Agora fica melhor para você entender o contexto disso tudo criado aqui no Brasil. A tarifa extra de 40% imposta por Trump eleva a taxa total para 50% sobre produtos brasileiros, enquanto exceções permanecem com 10%. Cerca de 700 produtos estão isentos do adicional, mas ainda pagam taxas. A situação é crítica, exigindo ação rápida para evitar maiores danos econômicos. A tarifa extra de 40% imposta por Trump em abril eleva a taxa total para 50% sobre produtos brasileiros, enquanto exceções permanecem com 10%. Cerca de 700 produtos estão isentos do adicional, mas ainda pagam taxas. A situação é crítica, exigindo ação rápida do governo que insiste em não agir e muito falar, para evitar maiores danos econômicos. As tarifas passam a valer a partir de 6 de agosto deste ano. Produtos como petróleo, suco de laranja e aviões estão isentos da tarifa de 50%, e muitos outros itens aqui na tela você vê apenas alguns, ficaram com uma tarifa menor de 10%. É crucial lembrar das taxas antigas que continuam vigentes, somadas às atuais. Esses produtos, embora afetados, não enfrentam o mesmo impacto devastador que outros setores, como café e carne, que estão em risco de colapso nas exportações. Mas muitos itens estão numa situação insuportável. Café, açúcar, carne e calçados enfrentam tarifas de 50%, ameaçando colapso nas exportações. Os setores buscam desesperadamente isenção, mas enfrentam dificuldades. A Associação dos Produtores de Carnes estima perda de US$ 1 bilhão em 2025 para estas empresas. A situação é crítica, com risco de falência para muitas empresas. A urgência é clara. Precisamos de ação imediata para evitar um desastre econômico iminente. A carne bovina brasileira enfrenta um prejuízo de US$ 1 bilhão devido às novas tarifas. Isto porque a tarifa de 40% vai se somar à antiga tarifa de 35%. Os Estados Unidos, segundo o maior destino das exportações brasileiras, agora favorecem a carne argentina, porque o governo Milei tem buscado boas relações com o país. Tanto que em breve os argentinos entrarão para o seleto grupo que não precisa de visto para os Estados Unidos. A concorrência se intensifica e o impacto econômico é devastador. A situação exige ação imediata para mitigar perdas e proteger o setor. O café brasileiro, que não tinha tarifa nenhuma, agora enfrenta uma tarifa de 50%, enquanto concorrentes como Vietnã e Colômbia e Peru têm taxas menores entre 10% e 20%. Isso coloca nossos produtores em desespero, ameaçando a competitividade no mercado americano.
A situação é crítica, e sem negociação do governo brasileiro, o impacto pode ser devastador para a economia cafeeira do Brasil. O setor de pescados enfrenta um colapso iminente, com os Estados Unidos representando 70% das exportações. A tarifa de 50% ameaça devastar o mercado. A Associação Brasileira de Indústrias de Pescado alerta para uma onda de recuperações judiciais, pois as empresas não conseguirão honrar compromissos financeiros. A situação é crítica e exige ação imediata. A tarifa de 50% sobre o açúcar ameaça um prejuízo bilionário, impactando usinas no Nordeste. Com mais de 60 anos de relação Brasil-Estados Unidos no setor, a situação é crítica. A economia local, fortemente dependente do açúcar, enfrenta um desafio sem precedentes. A continuidade dessas tarifas pode devastar a indústria açucareira brasileira. Os calçados brasileiros enfrentam uma tarifa de 40%, ameaçando 8 mil empregos diretos. Os Estados Unidos são o principal destino desses produtos. A indústria calçadista está em risco de colapso, buscando desesperadamente isenções para evitar um impacto devastador. A situação é crítica, embora o governo não apresente ação concreta para proteger o setor e os empregos envolvidos. A crise pode se agravar em 90 dias. Senadores brasileiros alertam sobre sanções automáticas dos Estados Unidos, visando países que negociam com a Rússia. O Brasil, que importa fertilizantes e petróleo russos, está na mira. A situação é crítica, com apoio bipartidário nos Estados Unidos para essas sanções, ameaçando ainda mais nossa economia já fragilizada. O Brasil enfrenta um dilema crítico com as sanções automáticas dos Estados Unidos. Compramos fertilizantes e petróleo da Rússia, mas o Congresso americano, com apoio bipartidário, pode aprovar sanções severas, visto que o Brasil tem financiado a guerra Rússia-Ucrânia com a compra de petróleo. Isso ameaça nossa economia, especialmente o agronegócio, que depende desses insumos. O governo já deveria ter negociado alternativas para evitar um colapso econômico iminente. O Brasil enfrenta um dilema crítico: parar de comprar da Rússia ou manter o agronegócio. As sanções dos Estados Unidos ameaçam nossa economia, e a autossuficiência em fertilizantes é urgente. Sem alternativas, o impacto pode ser devastador. Precisamos de estratégias sólidas para proteger nossos investimentos e garantir a estabilidade econômica. Investimentos brasileiros estão em risco devido às tarifas impostas. A rentabilidade está ameaçada, exigindo estratégias financeiras sólidas, inclusive pensando mais à frente com a nova legislação tributária entrando em vigor. A situação é crítica. As tarifas impostas por Trump ameaçam nossa economia e exigem vigilância constante. Se você gostou destas informações, siga nosso canal e apoie nosso trabalho independente. Você também pode considerar ter sua segunda residência no Uruguai para se proteger de uma tsunami na economia brasileira que parece eminente. Se você acha que se proteger no Uruguai faz sentido para você, use seu celular e leia o QR Code que aparece na tela e fale conosco. Até o próximo vídeo